Me enviaram esse vídeo aqui mais cedo e ele é muito interessante para nos mostrar algumas questões da psicologia específica das digníssimas para lidar com os problemas, sejam problemas emocionais da vida pessoal dela ou problemas emocionais nas relações que ela possui com outras pessoas que são queridas a ela. Os homens, naturalmente, eles lidam com as suas dores emocionais de duas formas: exercício físico e desenvolvendo valor. Então, quando o homem está deprimido, o exercício físico, isso é comprovado, funciona como uma espécie de blindagem emocional. O homem se sente melhor na medida que ele se exercita, ele se livra dos pesos emocionais dessa forma e bora pra frente. A outra forma de combater a sensação de desvalor é ele se empenhando mais no trabalho. Quanto mais ele trabalha, mais ele produz, mais ele ganha, ele combate o senso de inferioridade, de desvalor que ele está tendo e, mais uma vez, bora para frente. As digníssimas não. As digníssimas, e os estudos comprovam isso, lidam com as suas dores emocionais mediante a intimidade. Sempre que uma digníssima ela é traumatizada, ela é problemática, ela tem crise de ansiedade, ela libera as suas pressões emocionais e lida com isso por meio da intimidade. Muitas vezes você vai ter digníssimas extremamente problemáticas. São as digníssimas que mais estão se entregando para todo mundo, porque é uma forma de, naquele momento, durante aquele período, ela combater a tristeza, a angústia e o senso de desvalor. E não apenas isso. O mais importante, muitas vezes os relacionamentos estão péssimos. Os relacionamentos amorosos dessa estão péssimos, claramente fadado ao fracasso. O que ela faz? Ela tenta resgatar essa relação, consertar a relação, se entregando com cada vez mais intensidade para o homem. É a forma dela de manter a união da relação e tentar salvar a relação, resolvendo os problemas sem ir diretamente no problema. O problema, isso é porque eu preciso que vocês vejam, o problema não está sendo resolvido. Mas ela acredita que se entregando vai resolver o problema. E tudo vai magicamente modificar. Então a gente vai ver esse vídeo aqui ao lado, que ele é bem interessante, porque ilustra essa questão. A gente vai assistir e depois a gente vai fazer algumas ponderações no decorrer dele, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então fiquem. Arrume-se comigo enquanto eu conto uma experiência traumática de POV Homens 2025. E aí, minhas irmãs, como que vocês estão? Vocês estão no mapa da fome também? Porque, olha, se eu não tivesse passado por algo tão recentemente, eu ia estar achando que isso é um grande meme. Mas depois, pelo que eu passei, aí eu botei fé que realmente a gente tá no mapa da fome. O que os homens estão se tornando? Diz pra mim. Diz pra titia aqui que eu não tô botando fé. Gente, eu tava me envolvendo, tentando me envolver, né? Com uma pessoa, tava conhecendo, a gente tava ficando. Assim, coisa de 2 semanas, tá, gente? Conversas todos os dias, a gente foi pra alguns dates. E, gente, quando eu menos esperei que fosse acontecer, esse bofe já tinha se tornado uma pessoa tão chata. Tipo assim, sabe quando o cara para de se esforçar de deixar uma conversa ficar acesa? Para de perguntar, só fica falando de si, só quer, tipo... Eu não sei se vocês vão me entender, mas eu acho que vocês vão me entender sim, porque pelo que eu entendi, muitas mulheres estão passando pela mesma coisa. Só que, tipo, a ponta do desastre pra mim foi quando eu decidi, um belo dia, eu acordei, eu vi o bom dia dele, e ele tinha dado um bom dia bem seco, já fazia um tempo, uns dias que a nossa comunicação não estava sendo muito agradável. Eu já tinha pontuado pra ele que, tipo, a comunicação não estava sendo agradável, tipo assim, tava sendo uma conversa unilateral, só ele falava de si, sobre seus problemas e sobre as suas coisas. Ele sequer, tipo assim, gente, parecia que ele tava conversando com o ChatGPT. Eu acho interessante a gente pontuar que a conversa estava sim acontecendo, só que não estava acontecendo da maneira que ela queria e nem ela estava sendo o foco da relação, da conversa. Enquanto o homem estava falando de si, sobre as questões dele, isso ela considera necessariamente uma conversa ruim, uma conversa robótica com chat GPT, porque a conversa boa, para grande parte das digníssimas, sabe o que significa? Conversar sobre as questões dela. Enquanto fala sobre ela, ela se sente bem. Enquanto fala sobre as necessidades e sonhos, tudo, e a conversa e o mundo gira em torno sobre as questões que ela quer, ela classifica essa conversa como boa, ótima, mas a partir do momento que ela se torna o centro, o objetivo, aí ela classifica a conversa como algo ruim. Então, já aí a gente já dá para ver muito bem como é a mentalidade dessa moça.
E aí, eu acordei virada, sabe? Tipo, tava de TPM, assim, tava nos meus dias, acordei virada, falei assim, eu não vou responder essa pessoa. Não vou responder essa pessoa, porque, tipo assim, dá um bom dia de qualquer jeito, não se esforça pra conversar. Se quer ficar, se fala que gosta, que quer conhecer, brinca que a gente vai namorar, tem que tentar demonstrar. Tentar não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tava na minha cara, mas eu tava me forçando, mano. E aí, o que aconteceu? Eu ia encontrar uma amiga nesse dia, essa minha amiga cancelou comigo e eu fui pro shopping comer. Quando eu cheguei no shopping, eu inventei de passar em algumas lojas e eu já tava na cabeça de que eu queria comprar uma lingerie nova, porque desde que eu coloquei silicone, eu não comprei nenhuma lingerie nova. Então eu já tava procurando algumas lojas de lingerie pra ver se eu conseguia encontrar uma lingerie bem bonita. E aí, o que aconteceu? Na hora que eu tava voltando pra casa do shopping, eu encontrei a lingerie, eu não sei como que pronuncia. E eu entrei na loja. Aí fui super bem acolhida lá, gostei do atendimento da moça, falei que eu queria um sutiã assim assado, e ela foi pegando a loja toda, e ali, naquele momento, sabe, quando o atendimento é bom, quando você se sente confortável, quando a pessoa não quer te empurrar um monte de coisa quando ela te escuta, você fica um pouco feliz, né? Porque loja que tem vendedor de vez, eu tenho meio que receio de entrar. Então eu tava muito feliz. Já tinha comido, tava de buchinho cheio, comi hambúrguer, já tinha comprado uma calça que eu queria muito, já tinha passeado, eu tava um pouco mais leve. Isso era umas 5 horas da tarde. E aí, o que eu pensei? Falei assim, não falei com o fulano, né? Vou mandar mensagem pro fulano e vou mandar as opções das lingeries que tem pra ele escolher, né? Porque até então, o querido queria usufruir das coisas, né? Das minhas coisas. Ele que tava usufruindo. E aí, nada mais justo do que eu deixar o querido escolher. Aí, beleza, fui e mandei as fotos. Mandei logo de cara lá. Você percebe? Ela desde o início começou a falar que a relação estava horrível, não estava sendo como ela queria, não estava tendo papo, não queria nem mais responder o cara. Chegou a um nível tal de descontentamento que nem responder o bom dia do cara ela estava tendo a dignidade de fazer. Só que aí, apesar disso, o que ela faz? Com uma forma de resolver esses problemas da relação, a gente começa a tirar foto usando lingerie e mandando pro cara. Intimidade é a única agência que as digníssimas, em sua maior parte, possuem. Elas não possuem nenhum outro tipo de agência que não seja se oferecer para intimidade. Essa é a forma delas corrigirem os problemas eventuais da relação. Isso é uma questão tão, absurda. Quando você tem algum problema na relação, você senta e conversa. E você tenta ser honesto sobre os seus sentimentos e honesto sobre os sentimentos da pessoa. Elas não fazem isso. O que tá com problema? O que ela faz? Então vou mandar essas... Nem respondi o cara de manhã cedo, mas vou mandar essa foto aqui sensualizando pra ele e as coisas vão ficar tudo bem. Esse é o problema quando muitas acabam engravidando. Muitas digníssimas, por exemplo, estão num péssimo relacionamento. Mas péssimo, são maltratadas, com um cara totalmente maluco. O que elas fazem? Eu acho que se eu engravidar dele, e é exatamente assim que elas pensam, se eu engravidar dele, eu acho que as coisas vão ficar melhor. Eu acho que o que a gente precisa é de um filho. E ela engravida do cara. Isso acontece frequentemente, nós já discutimos anteriormente, é porque ter filhos aumenta o status relativo das digníssimas no meio social em que elas vivem. Então, quando uma delas está dentro de um bom relacionamento e tem um filho, essa que tem o filho é vista como mais importante. Ela é vista com honras perante as outras, por todas as outras. Só que por não entender que você precisa estar dentro de um bom relacionamento, ela simplesmente vê o resultado. Ela pensa, nossa, aquela teve filho e ela é vista com bons olhos por todo mundo. Se eu tiver filho, eu vou ser feliz igual ela e eu vou também ser vista com bons olhos por todo mundo. Sem entender que você precisa estar dentro de uma relação emocionalmente saudável para que isso aconteça. Né? Mesma coisa aqui. É o mesmo princípio. Sabe? Não, tá tudo dando errado. Vou me entregar para esse cara. É o grande problema. Vamos mostrar. Umas 5 opções de lingerie. E aí, o divo não respondeu na hora, tal, e foi passando, eu fui provando, aí provava a parte de baixo, provava a parte de cima. Aí gostei desse modelo, que era aquela coisa de mulher na loja. E foi passando, um tempinho foi passando. E aí eu ainda mandei mensagem e falei assim, digitei, né? Responde rápido porque eu preciso ir embora. Tipo assim, eu vou comprar o que você quiser. Desse jeito, assim, gente, bem explícito. E aí, o divo nada. Mandei um vídeo de um hobby que eu encontrei, que inclusive eu comprei. O hobby lindo, maravilhoso. Fiquei mó tempo lá conversando com as meninas. Eu vi que ele não ia responder. Só que eu imaginei o quê? Tá trabalhando, né? Não tá fazendo nada, que nem eu. Tô no shopping, tipo, 5 horas da tarde numa quinta. Acho que era quinta ou quarta-feira. Terça. Era terça-feira. Terça?
Não sei. E aí eu, né, com a minha belíssima compreensão, não, tá tudo bem. O querido tá trabalhando, né? Ele é uma pessoa muito ocupada, tá tudo certo. Depois ele vai responder e aí não vai dar pra ele escolher mais, só que eu acho que ele vai gostar da opção que eu comprei. Beleza, foi passando 6 horas, 7 horas, quando deu 8 horas eu falei assim, mano, essa pessoa sumiu. Ela não tá no Instagram, ela não tá no WhatsApp, aconteceu alguma coisa, tipo, no trabalho dele e tal. Mandei um áudio, falei assim, o que aconteceu? Tá tudo bem? Porque você sumiu. Tipo, realmente preocupada, assim. Vamos descartar o fato de eu não tinha dado bom dia pra ele, tá? A partir do momento que eu mandei as fotos, eu tava levantando a bandeira branca. É assim, né? Tem que entender mulheres. Mulheres, nos seus dias de TPM, se você não tá vendo isso daqui, meu amor, é assim que funciona. Vocês não podem fazer com o doce é especial da mulher. É só a mulher que pode fazer, vocês vão entender o que eu tô falando. E aí, passou alguns minutos, ele me manda um áudio. Eu não respondi de propósito, porque, né, eu que devo te perguntar o que aconteceu, que você não me deu bom dia hoje. Ele tava fazendo umas coisas no trabalho dele, ele viu minha mensagem, mas ele decidiu não me responder, porque eu não tinha respondido ele. Tipo assim, gente, bem joguinho de desinteresse de adolescente. Porque eu fazia muito isso quando eu tinha 15 anos, tipo assim, de fazer intencionalmente. É que no meu caso vai parecer o quê? Nossa, amiga, mas você tá achando ruim que não te respondeu, mas você não respondeu o bom dia dele. Mas existe toda uma situação que tava acontecendo, que o Divo, ele tava, tipo assim, ele não tava conversando. Ele tava me respondendo. Mulheres vão entender isso, quando o cara ele não consegue conversar, ele só responde ou ele só fala de si. Eu tava incomodadíssima, já tava me irritando, já tinha acontecido certas dores de cabeça. Então, tipo assim, o não responder do bom dia foi meio que tipo assim, será que você vai se tocar, que eu tô chateada com alguma coisa, você precisa prestar atenção em alguma coisa? Porque eu já tinha falado, e mesmo falando você não resolveu. Só que aí eu fiquei, assim, em completo choque, porque eu falei assim, gente, não, de coração, se tivesse sido uma mensagem qualquer, eu conseguiria passar pano. Eu não gosto de passar pano porque pra mim, homem que faz com doce, pelo amor de Deus, meu amigo, vai buscar a giromba que você quer. Mas eu tava dentro de uma loja de lingerie, mandando fotos dos meus peitos com as lingeries caríssimas de R$300 pro Divo escolher pra ele me usar com aquela lingerie. Ele viu a mensagem e por livre e espontânea vontade, ele me ignorou. Eu não consigo achar isso normal. Na hora que ele mandou isso, que eu escutei aquele áudio, eu falei, não. Isso não é possível. Eu falei, gente, o prato, como que é? A carne só cai no prato do vegano, não é possível. Eu falei, em todos esses meses, eu fiz 5 meses de cirurgia. Eu não tinha estreado minhas coisas com ninguém. Meus negócios novinhos aqui, 0 km. Eu mandando foto do meu negócio pro Divo. E o Divo simplesmente, tipo, peitos, não vou responder não. Ela me ignorou. Você acha isso normal? Ah, não é possível que eu tô achando. Porque agora que eu tô falando em voz alta, porque pra mim isso foi um absurdo. Eu continuo achando que é um absurdo, tá? Porque eu sei todo um contexto, né? Que eu não tô com... Ai, gente. Sério, mano, o que tá acontecendo com esses homens, gente? Santo Deus, eu não sou uma pessoa tirada, tá? Não sou uma pessoa de muitos relacionamentos, de muitas coisas, não, gente, não sou. Eu sou reservadinha. Mas aí, quando eu decido gostar de alguém, eu gosto de alguém, tipo, amor. E aí, acontece isso. Aí eu falo pra vocês. Você percebe que ela está falando quando eu decido gostar de alguém. Só que esse gostar dela é tão deturpado que é um gostar que ela fala que não estava mais aguentando as conversas do cara, não respondia propositadamente o bom dia do cara, falava que a conversa do cara é insuportável porque o cara falava das coisas dele. E ela chama isso de gostar do cara. Você percebe como a mente dessa moça é extremamente doentia? Como é uma pessoa com problemas mentais, psicológicos graves que precisam de tratamento? Você consegue perceber como o gostar dela, a noção de gostar, é deturpada? Mas é uma besteira, mas vamos lá, vamos continuar. Eu tô louca? Por favor, me dá sua opinião sincera, eu tô louca. Se eu tiver louca, você me bota aqui nos comentários. Bom, esse vídeo me lembrou muito um outro vídeo que eu coloquei lá no X há um tempo atrás. E eu vou colocar aqui para vocês que me remete muito a isso que a gente analisou nesse vídeo aqui. Vamos lá. Bom, basicamente essa moça aqui é uma produtora de conteúdo e faz uns conteúdos horríveis. Ela teve uma briga com o marido durante o dia e esperou ele chegar à noite para surpreendê-lo e fazer as pazes com ele. Só que como ela fez as pazes, simplesmente achando que bastaria tirar a roupa e se oferecer para ele, se entregar para ele. Quando na verdade não é apenas isso que o homem quer. O homem quer a responsabilidade que a pessoa que errou fale com ele. Me desculpa, eu errei. E a reação desse cara foi uma reação maravilhosa. É uma reação de um homem que é o senhor do seu domínio. Que é um homem que não é facilmente ludibriado pelas artimanhas das digníssimas. Vamos assistir esse vídeo e depois a gente volta.
Это реакция? Лера, ты не поверишь, как мне насрать. Я хочу жрать и спать. Все, моя реакция. Тебя устраивает нас такая? Ерундой какой занимаешься очередной? Потерять заняться нечем. Ты вот... Я вообще тебя порадовать хотела. Порадовать? Да. Ну иди, блядь, борща свали, ёпта, порадуешь. Делами займись какими-то нормальными. Ты вот хуйней занимаешься, стоишь школу. Тебе все нормально? Взяла, разделась что-то. Ну, тебе заняться нечем, отожмись соточку. Ёпта. Присядь, хочешь, поприседай, ебать. Ручник опусти по жизни, ёпта. Все у тебя получится, да. Занимается ерундой, блядь. Одевайся. Pediu e tomou. As digníssimas muitas vezes acreditam que a intimidade é a moeda de troca que elas vão oferecer ao homem para as coisas ficarem bem, como uma forma de nunca admitirem que estão erradas e que elas não precisam pedir desculpas. Isso acontece muito em relacionamentos. Só que isso é uma visão deturpada. Quando você erra, o que você tem que fazer é falar: olha, me desculpe, eu errei e não vou fazer mais. Só que elas, para não fazer isso, não admitirem que estão erradas, o que elas fazem? Tira a roupa e se oferece pro cara. E tomou essa chamada que o cara deu nela. Bem feito. Mas é isso que eu penso. Coloque aqui nos comentários o que você pensa. Eu preciso saber o que você pensa, que eu tenho certeza que vai ser muito importante e vai contribuir bastante com o nosso conteúdo. Tá bom? Abraço.